Novamente aqui estou para a próxima aula. E a aula de hoje é uma aula maravilhosa. Essa aula ela vai tratar da reconciliação. Então, no aconselhamento, nós trabalhamos com pessoas com faltas de perdão, pessoas carregando raiz de amargura, pessoas que guardaram mágoas por muitos e muitos anos, pessoas que tiveram uma falta de relacionamento com alguma outra e guardaram esta mágoa. Mas que através do perdão, essa pessoa começou a ser liberada, trabalhada, né? Então, o que precisa ser feito? Essa pessoa precisa se reconciliar com os outros. Com o ofensor, no caso. Ou pessoas que ela ofendeu. Então, essa pessoa precisa ser o quê? Reconciliar com essa outra pessoa. Então, o que é uma reconciliação? Por que é tão necessário você se reconciliar com alguém que você tinha um problema sério? Vamos estudar primeiro o que é uma reconciliação. Eu gostaria que o Elias, por favor, pegasse Mateus, capítulo 18. E lesse o versículo 15 e 16. E a Shirley também pegasse o mesmo, Mateus 18. E lesse dos 16 até o 21. 15 até 16, né? Mateus capítulo 18. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, e entre ti e ele, só te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Aqui é o 21. Eu continuo? Posso parar no 21? Não, pode continuar. Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ok. Então, tanto em Mateus 18, né, do 15 ao 21, tanto para que a pessoa vá até você e para que você acerte com a pessoa. É sempre você que deve ir primeiro. Veja bem que o versículo, ele diz assim, ó, se teu irmão pecou contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. É para você ir, não é nem para lavar roupa suja no meio de gente, mas é para você ir até o ofensor, até aquela pessoa. Muitas vezes nós pegamos pessoas que olham para nós e vai dizer assim, não, missionária, mas não foi eu que fiz, foi ele que fez. Mas não existe passagens que diga que o ofensor que tem que vir, é você que ficou ofendido, é que precisa ir acertar. O problema surgido entre os crentes não podem continuar sem solução. Muitas vezes pegamos irmãos na igreja com mágoas um do outro e não param porque não tem tempo para se reconciliar. Ou olha e diz assim, não, agora não é tempo ainda de eu falar com o meu irmão. Os problemas não resolvidos
ferem a todos e desonram o nome de Cristo. Todas as diferenças precisam ser eliminadas mediante a uma reconciliação. Relações não sanadas constituem prioridades de emergência, que não podem ser manipuladas, ou seja, quando tiver tempo para mim resolver, eu vou resolver aquilo. Não, isso não pode acontecer. A reconciliação, ela tem que ser feita a partir do momento eu perdoei, houve o perdão, então tem que haver agora uma reconciliação. Então agora eu vou falar para vocês sobre passos, né, para essa reconciliação. Sempre peça perdão à pessoa. Tanto você errado, como se a pessoa errar com você. Isso é importantíssimo. Não importa o que a pessoa tenha feito. Sempre peça perdão. O melhor sempre vai ser manter o quê? A paz. Muitas vezes ficamos com a razão e perdemos a nossa paz. Se conseguimos perdoar uma pessoa, nós só conseguimos perdoar uma pessoa quando nós abrimos mão da nossa razão. Enquanto nós estivermos segurados, eu tenho razão, eu não vou conseguir me reconciliar com essa pessoa, tá certo? Então, primeiro ponto, a reconciliação é a resposta para os problemas pendentes de relacionamento. Vá até a pessoa em particular, não é lavar roupa suja no meio de gente, e converse com a pessoa. Acerte. Segundo, levar uma ou duas testemunhas em sua companhia. Por quê? Porque geralmente, quando se é um problema muito sério, aí já vai ter criar outro probleminha. Leva uma testemunha. Faça de acordo como Mateus está dizendo, Mateus 5,18. Faça exatamente assim. Tudo aquilo que você faz fora de um contexto bíblico não dá certo. Tudo que você fizer, faça em cima de princípios bíblicos estabelecidos na palavra. Levar a questão perante a igreja. Gente, isso é sério. Sabe por quê? Nós não podemos excluir se alguém pecou, e sim se ele não se arrependeu. Muitas vezes a pessoa erra, e aí a gente já exclui a pessoa. Não vou disciplinar, vou por ali. Os passos para uma disciplina deve ser bíblico. Se eu fugir dos passos bíblicos estabelecidos na palavra, eu vou criar crentes na igreja traumatizados, frustrados, vou tirar pessoas da igreja. Por quê? Porque eu estou fora dos princípios bíblicos de reconciliação, de disciplinar que a Bíblia estabelece. Eu não posso disciplinar uma pessoa porque essa pessoa errou. Eu posso sim disciplinar a pessoa se a pessoa errou e não se arrependeu e não quis se acertar. Mas se o caso chega até na igreja, a igreja tem que ouvir, chamar e conversar. Se essa pessoa se arrependeu, não pode ser disciplinada, porque é antibíblico, tá? A reconciliação tem 3 passos por parte do aconselhado. Passo 1 é a confissão de pecados. O segundo passo é o perdão da parte de Deus ao ofendido, ou perdoar a pessoa que ofendeu. E o outro passo é a restauração e estabelecimento de um novo relacionamento. A reconciliação, ela requer esquecimento por parte do ofendido. Perdão é esquecer, é não ter nenhum resquício do passado. Perdoar é esquecer. Todas as vezes que uma pessoa diz para você, você está aconselhando uma pessoa, e a pessoa diz para você assim, não, mas eu já perdoei. O conselheiro deve ficar sempre em observação as reações dessa pessoa. Por que isso? Porque todas as vezes que você falar de um assunto que causa certa emoção em você, é sinal que você não está curado da raiz de amargura. Por exemplo, a pessoa vai contar um problema sério que aconteceu. E aí essa pessoa diz assim, não, missionária, mas eu já perdoei. Mas o rostinho fica vermelhinho, os olhinhos enchem de lágrima,
causa uma reação, uma emoção na pessoa ainda, pode ter certeza. Esta raiz está sangrando. Esta pessoa ainda não foi curada da raiz de amargura. Esta pessoa, na realidade, ainda não conseguiu perdoar, tá? Então, como é que nós sabemos como que uma pessoa não se reconciliou de verdade? Quando a pessoa volta a jogar no rosto de outra algo passado que a pessoa faz. Logo que existe outro problema. Eu perdoei, eu já esqueci. Mas se a pessoa fizer alguma coisa de errado, a pessoa volta lá e joga tudo na cara. Olha, eu te perdoei naquela época, mas você está fazendo assim, assim. Quer dizer, não havia perdoado. A raiz estava lá guardadinha, esperando com 5 pedrinhas na mão para atacar a pessoa assim que a pessoa agisse novamente. Isso é muito sério. Esquecer não significa não lembrar, mas não deve doer mais. Fica apenas uma cicatriz, mas essa cicatriz não sangra mais. Vai ser muito comum você pegar uma pessoa para aconselhar e a pessoa dizer para você assim, não, mas eu já esqueci. Gente, lembre-se sempre do que eu vou dizer agora. O processo do esquecimento só se dá depois do perdão. Antes de perdoar, não se dá o processo do esquecimento. Esse negócio que já passou tempo, nem lembro mais disso, mas esboça uma certa reação, aquela raiz está sangrando lá atrás. Ela precisa ser tratada, ok? Nós não temos que afagar ou amaciar o ego das pessoas. Nós devemos confrontar a pessoa com a palavra e levantar a raiz deste problema. Não podemos ser mais justos do que Deus, né? Não podemos acusar esta pessoa, jogar pedra na pessoa, né? Porque quem somos nós para tirar a primeira pedra? Uma coisa que Deus não quer é fazer o pecador perdoado sofrer 2 vezes. Ele não tem prazer em fazer o pecador que já se arrependeu sofrer de novo. Então, nós precisamos sim levar essa pessoa ao arrependimento e logo após, para que ele possa pedir perdão e logo depois que ele possa se reconciliar com a pessoa que ele está perdoando, ok? Isso é muito importante também. Então, é interessante a gente entender essa parte da disciplina, né? Que Deus não quer que o pecador ele sofra 2 vezes, né? Pelo problema que ele já está passando. O que acontece? Acontece muitas vezes que a pessoa é disciplinada e aí toda a igreja vira as costas para a pessoa. É como se a pessoa tivesse com um problema assim, contagioso. Ele já não pode fazer mais nada, tudo é proibido para ele, nem participar da ceia ele não pode. Imagina só uma coisa dessa, né? Mas ele não pode participar mais de ceia, ele não pode nem cantar. A Bíblia diz que todo ser que respira louve o Senhor, mas ele não pode nem louvar mais na igreja. Não pode dar uma palavra mais, porque ele está o quê? Disciplinado. E Jesus nunca excluiu uma pessoa, ele trabalhava com esta pessoa. Por mais que a pessoa errou, mas Jesus ele trabalhava com esta pessoa. A disciplina ela deve ter um efeito dinâmico. Então eu vou falar agora sobre o propósito dessa disciplina, para que você possa entender melhor. A disciplina deve ser levada a efeito de forma amorosa. Ela é efetuada a fim de preservar a honra do nome de Deus, a fim de assegurar a pureza da igreja. Eu gostaria que a Shirley pegasse 1 Coríntios 5:7. Posso ler? Pode ler. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É isso? Exatamente. Então, quando nós paramos para analisar esse versículo, a gente vai ver que o Senhor ele está pedindo assim para que a gente tire o fermento velho, tire aquilo, né, o pecado, tire a sujeira
né, do meio, e que a gente volte a ser uma nova criatura, com os hábitos que vão agradar ao Senhor. Mas ele não está dizendo assim para você, olha, retira de uma vez essa pessoa da igreja e deixa para lá. Não, Jesus, ele trabalhava com cada pessoa, independente do pecado. Ele morreu por nós. Ele morreu para restaurar, ele morreu para nos salvar, ele morreu para resgatar o pecador, né, do pecado. Se a disciplina ela não for feita dentro dos padrões estabelecidos por Deus, ela não será bíblica e trará grandes problemas mesmo. Então existe um propósito benéfico da disciplina. Os irmãos podem estar visitando esta pessoa, não precisa correr desta pessoa, mas o irmão pode estar visitando, tendo sempre em base restaurá-lo ao arrependimento. Não é visitar o irmão para apontar o pecado dele e pisar em cima dele. Não, muito pelo contrário. O intuito deve ser de recuperar o irmão, levar o irmão ao arrependimento pelo ato errado que ele fez e acolher esse irmão, demonstrar amor, né? Demonstrar carinho, dar atenção para esse irmão, não pisá-lo. Eu gostaria que o Elias pegasse 1 Timóteo 1:5. A Shirley pega 1 Timóteo 1:20. A gente vai ler esses versículos para que a gente possa entender melhor. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ok, irmãos? Então o fim do mandamento é o amor, de um amor puro, uma boa consciência, né? E uma fé não fingida, quer dizer, uma fé sem hipocrisia. Eu tenho que ir lá e demonstrar o verdadeiro amor por este pecador, por esta pessoa. 1 Timóteo 1:20. 1 Timóteo 1:20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ok. 2 Tessalonicenses 3:14-15. Shirley pega para mim 1 Coríntios 5:5. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tentais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ok? Não é para você se afastar o irmão, não. Você tem que admoestá-lo com amor, como irmão. Não é para você joga ele de lado e não cuida mais dele. Tá certo? 1 Coríntios 5, do versículo 5. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne. É o mesmo versículo, né? Pode continuar. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ok. 9, versículo 9. 5:9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Versículo 11. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Por quê? Nós temos que afastar o velho fermento. Não podemos compactuar com as coisas erradas que a pessoa faça, tá certo? Nós temos que levá-lo à disciplina, caso ele não se arrependa, levá-lo à disciplina, não compactuar com as coisas erradas que ele faz, mas admoestá-lo em amor. Sempre em amor. Para que ele possa ir ao arrependimento e ser restaurado. Sempre restaurado. Então existe uma grande diferença entre exortar, entre admoestar, porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, o pastor deu uma exortada hoje no irmão.
Ai, o pastor hoje pegou os irmãos e deu uma exortada. Então, o que é exortar? O que é ademoestar na realidade? Exortar é encorajar o abatido. Não que ele esteja errado, mas porque está desanimado. Ele já foi disciplinado, né? Já às vezes está passando por uma vergonha, errou, está desanimado. Eu vou lá, eu vou encorajar ele. Eu vou exortar ele, eu vou encorajar ele. Ademoestar é confrontar esta pessoa com amor. Nunca confrontar para esmagar a pessoa, mas com amor, para levá-lo ao arrependimento. Os dois são aconselhamentos, tanto exortar como ademoestar, seja pregando de púlpito ou pessoal. O alvo da disciplina não deve ser de punir, e sim de restaurar uma pessoa. Ok? Aqui nós estamos terminando essa aula de número 8, reconciliação, disciplina, para que você possa ser abençoado por essas aulas. Eu gostaria que você continuasse assistindo o nosso canal, e desse a sua curtida, o seu like, ok? E inscreva-se aí no nosso canal. Amém.